que eu aprendo aqui é que quando o povo estava reunido no mesmo lugar, eles estavam também no mesmo propósito, eles estavam numa mesma ligação, todos queriam receber de Deus, todos queriam a presença do Espírito Santo. Quantos nessa noite vieram com o mesmo propósito de receber de Deus? Quantos vieram com o mesmo propósito? A Deus receber. Espere, Senhor, nessa noite. Começa a falar para Ele em nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar o nome dEle. Eu vou deixar você adorar o nome dEle. Adora o nome dEle, oh Senhor, espere. Espere, Senhor, eu te glorifico nessa noite. Eu te glorifico nessa noite. O povo estava reunido falando, manda, Senhor, manda o teu Espírito Santo. Vem, Espírito, vem. Começa a adorar Ele. Quanto mais você vai adorando, mais Deus vai abrindo as portas. Quanto mais você vai adorando, mais Deus vai abrindo a última curva. Quanto mais você vai adorando, mais Deus vai fazendo mudança no seu lar. Quanto mais você for adorando a Deus, mais Deus vai tirando o tempo das drogas. Quanto mais você for adorando a Ele, mais Ele vai libertando a tua vida. Quanto mais você for adorando a Ele, você vai ver o nome de Jesus. A tua vitória chegar.
seu filho para o mundo das drogas. Quanto mais você ora, mais o diabo leva a sua filha para a prostituição. Mas vai chegar o dia que Deus vai mudar esse mal da tua vida. E eu profetizo que o mal da tua vida muda hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje que ele muda. Se o inimigo está dizendo isso, todos que dizem assim, 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 vão ter que olhar e vão falar verdadeiramente Deus na vida dele, verdadeiramente Deus é na vida dela, verdadeiramente Deus exaltou ele, verdadeiramente Deus exaltou ela. Deus vai trazer uma transformação no outro lar. O teu filho vai caminhar contigo para a casa de Deus. O teu marido que caminhava para a porta do teto ou para a porta do boca de fumo, ele vai caminhar contigo para a casa do Senhor. É a promessa de Deus chegando hoje na tua vida e no teu lar. Se você entregar agora ao nome do Senhor. E eu vejo que agora, como Deus separa o homem por nome de Josué, Deus agora enche aquele homem do Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito Santo, nós sabemos que ele faz coisas grandes, porque o Espírito Santo é na vida dele. E quando Deus enche uma mulher do Espírito Santo, Deus também faz a coisa grande na vida dela, porque uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, Deus usa ele, Deus usa ela com tamanha glória, com tamanha intensidade, porque é o querer de Deus para mostrar para o homem lá fora natural, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque só se pode compreender as coisas do Espírito é tão somente o que anda no Espírito. Aquele que anda na carne não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só se pode compreender e decidir espiritualmente. Tem homem que tem mulheres aqui assim. Eu sei que tem homens e mulheres aqui assim. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que agora Deus chama esse homem, Josué. Tu agora vai pegar o cargo que era de Moisés. Não era um cargo fácil. Tem pessoas que às vezes vê até meu pastor ministrando aqui e fala assim: não, aquilo ali é muito fácil. Deus, irmãos, louvando aqui, fala assim que é muito fácil para tomar uma posição de um homem desse, ou até mesmo de um homem desse, ou de uma moça dessa, ou até mesmo de um desse que tem uma chamada, como eu disse aqui, uma chamada para a missão, uma chamada para uma obra evangelística. Não é qualquer pessoa para assumir um cargo como esse. Tem que ser uma pessoa separada por Deus. Fala para o seu irmão, tem que ser uma pessoa separada por Deus. Não é qualquer pessoa. Tem que ser chamado por Deus e separado por Deus. Deus agora falou Josué é o nome que Deus separou. Mandou Moisés impor as mãos sobre ele. Deus falou: Moisés, coloca as mãos sobre ele. Moisés colocou as mãos sobre Josué. E ele o desceu o Espírito Santo de Deus e encheu Josué. Josué agora cheio do Espírito Santo de Deus, aprendeu com Moisés todo o percurso. Aprendeu com Moisés. Um homem, irmãos, que aprende como seu líder. Aqui eu falo agora com o Senhor, pastor Miranda. Tem pessoas que olham para o Senhor e se esperam lá do Senhor, porque é o líder. Ele é obcecado, é na escola de líder, é na sala de líder. E todo homem que olha para um homem assim e se espelha bem, vai se dar bem na vida, vai ser bem no ministério, vai ter bem no casamento. Olha para o casamento falando, o casamento é abençoado, é um casal abençoado. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Porque você está observando uma pessoa de bem. Josué observou Moisés e aprendeu com Moisés. Quando Moisés agora morreu agora, Josué pegou agora e chamou o povo e disse: olha, Deus que disse que vai nos dar essa terra. E a terra que nós temos aqui, nós já sabemos que os nossos pais, eles entraram, mas não conseguiram conquistar a terra. Nessa noite, o primeiro passo que nós temos, entramos dentro da terra. Agora chegou uma parte, agora nós sabemos que precisa o homem passar o Jordão. Fala sobre passar o Jordão. E para passar o Jordão não é fácil.
Fala para ele, fala a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Jordão para nós sabemos que simboliza a época de tribulação, época de enchente, era a época que os rios estavam cheios. Mas antes de passar o Jordão, a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo de número 3, que agora levantou-se Josué de madrugada para passar agora no meio do arraial, juntamente com os filhos de Israel. E a Bíblia diz que tendo agora os oficiais passaram pelo meio do arraial, Josué agora diz para o povo: vamos ficar aqui. E ele disse agora para o povo: vamos deixar que os sacerdotes que levam a arca da aliança, porque a arca da aliança representava e simbolizava para o povo de Israel a verdadeira presença de Deus no meio do povo. E aonde a arca estava, a batalha era certa, a vitória era garantida. Então disse Josué para o povo: deixe os sacerdotes passem pelo meio do arraial, e vós agora vão seguir a arca, porque o caminho a qual vós vão passar é um caminho pelo qual vós nunca passaste antes. E disse Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué disse: mas espera lá, povo, Deus me disse, é para nós fazermos uma santificação. Deus disse assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Para passar o Jordão não é de qualquer maneira. Para passar o Jordão precisamos ter uma vida separada com Deus. Precisamos estar com a nossa vida santificada diante de Deus, porque eles iam passar o Jordão, eles iam enfrentar os inimigos, eles iam enfrentar ali os cananeus, os heteus, os amorreus, os gigazeus, os perizeus, os heveus, todos os homens que queriam ali exterminar Israel, queriam ver os filhos de Deus exterminados do mapa. Mas o povo agora deu ouvido a Josué e santificou a nossa vida. Deus falou para Josué: olha, Josué, hoje eu vou te engrandecer perante o outro todo Israel, para que eles saibam que assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. E disse mais Deus para Josué: olha, Josué, chama o povo. E Josué agora chamou o povo. E quando o povo chegou, Josué disse para o povo: achegai-vos para cá e escutai-vos a palavra do Senhor nosso Deus. O povo se achegou. Quando nós estamos aqui hoje, o povo se agrupou diante de Josué. E Josué começou a dizer para o povo: olha, povo de Israel, hoje Deus diz assim, que hoje não é amanhã, não é depois de amanhã. Hoje Ele vai jogar diante dos vossos olhos todos os vossos inimigos. Ele vai jogar os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os gigazeus. Ele vai jogar diante dos vossos olhos, para que vós saibam que Ele é Deus e está no meio de vós. Quantos creem que Deus está aqui? Levanta a mão agora. Quantos creem agora o nome do Senhor? Deus está dizendo para nós aqui que hoje todos os nossos inimigos, inimigo da dificuldade, inimigo da porta fechada, inimigo do desemprego, irmãos, Ele há de jogar por terra no nome de Jesus, diante dos meus e dos teus olhos, para nos dar a vitória nessa noite. Porque Deus falou para nós nessa noite que assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, também Ele é conosco. Não somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, não somente esforça-te e tem de muito bom ânimo nessa noite. Talvez você está pensando: mas presbítero irmão Anderson, eu tenho me esforçado, mas eu pareço que quanto mais eu caminho, mais dificuldade se levanta. Quanto mais eu estou orando e estou buscando, parece que a porta está fechada. Deus disse para nós, Apocalipse capítulo 3, verso de número 8, Deus disse assim: eis que diante de ti eu pus
disse o salmista: guardei a tua palavra, Senhor, na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. E é por isso que Deus vai nos dar essa vitória nessa noite. É por isso que nessa noite Ele está dizendo assim para mim e para você, que Ele vai estar jogando, já jogou nessa noite. E a Bíblia diz que quando o povo agora, irmãos, chegou mediante o Jordão, a Bíblia diz que Deus falou para o povo assim, ó, Josué fala para o povo, não é a gente passar na frente do sacerdote. Tem pessoas que estão falando aqui, pastor. Tem pessoas que Deus fala para esse filho, fica aqui. Deus deixa ele numa posição. Filha, fica aqui. Deus deixa ele numa posição. Ele pensa que Deus está tardando em abençoar. Ela pensa que Deus está tardando em abençoar. Aí quer passar na frente de Deus. Deus falou para ele assim, ó, pode ficar atrás e o sacerdote vai na frente. Pois é o caminho que pode passar. É o caminho que nós nunca passou antes. Se o povo passasse na frente, o povo ia perecer. Mas Deus passou na frente. E quando Deus está na frente, irmãos, a batalha é certa, a vitória é garantida. Coloca Deus na frente hoje. Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Fala, Deus, toma a direção. Toma a direção da minha vida. Toma a direção sobre a minha família. Toma a direção do meu casamento. Toma a direção de toda a minha família. Em nome de Jesus nessa noite. Quando Deus toma a direção, a vitória é sua. Agora, Deus falou, os sacerdotes levantaram, passa na frente. Quando eles vão chegar diante do Jordão, Deus falou, agora eu vou fazer um milagre na sua vida. Você santificou. Agora chegou a hora de Deus cumprir a palavra dele. Deus falou para o povo, santificai-vos, porque amanhã eu falei maravilha no meio de vós. Deus disse, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Se Deus prometeu, é fiel para cumprir. Quando os sacerdotes chegaram diante do rio Jordão, que as águas estavam passando por cima das ribanceiras, o sacerdote tocou com a planta do pé, tão somente na água do rio, e Deus fez a maravilha. O rio Jordão abriu, o povo olhou e o povo glorificou. O povo glorificou o nome do Senhor. É isso que Deus vai fazer na sua vida hoje. É isso que vai fazer isso hoje. Comece a glorificar Deus, irmão. Seja você vê agora na terra, seja você vê, comece a glorificar Ele. Glorifica, 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 glorifica. O povo passa o Jordão. E agora chega a hora de conquistar a terra, que era a cidade forte, que era a cidade de Jericó. Outra muralha, entrar na terra, logo de cara viu um problema. Talvez você está passando pela mesma situação. Talvez você entrou aqui com o mesmo problema. Talvez assim, presbítero, você não sabe qual é o meu problema. Eu não sei, mas Deus sabe qual é o seu problema. Deus sabe aonde vai. Deus sabe onde está doendo. Ele sabe onde Ele precisa nessa noite trabalhar na sua vida. E pode ter certeza que nessa noite Deus está tratando nessa noite. Ele está tratando contigo aqui nessa noite. Pode ter certeza, se você estiver guardando tudo que você está ouvindo, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem, não somente ouvem, mas guardam também a palavra de Deus. E aqui tem um povo que está ouvindo, está guardando a palavra do Senhor. E é por isso que Deus vai fazer essa maravilha. A Bíblia diz que quando o povo chega na cidade de Jericó, a Bíblia diz que o povo de Israel agora cercou toda a cidade. O povo agora ficou valente. O povo viu que Deus estava no negócio. Não é Deus mesmo
abriu o mar, o povo passou. Agora ele abre o rio Jordão para o povo passar. Deus está conosco mesmo. Ele vai nos dar a cidade. É a promessa dele que nos dá a cidade. É a promessa de Deus que nos dá a cidade de Campos. É a promessa de Deus que nos dá o bairro de Santa Rosa. Quando os crentes nessa noite glorificam. É a promessa dele para a nossa vida. Estamos morando numa cidade onde nós temos visto que a criminalidade tem crescido todo dia. Mas a terra, como o nosso pastor lá começou a dizer, a terra está toda cheia da glória do Senhor. Na cidade aqui de Campos, no bairro de Santa Rosa, também está cheio do povo de Deus, está cercada. E agora essa igreja sabe que Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus está no negócio. É Deus no negócio. É Deus no negócio. É Deus no negócio. É Deus. É Deus no negócio. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu posso ver nessa noite cadeado sendo quebrado. Eu posso ver nessa noite porta de prisão sendo aberta. Eu posso ver nessa noite obra de macumbaria sendo desfeita. Eu posso ver nessa noite, oh meu Deus, a glória de Deus. A glória de Deus está nesse lugar. Ela está nesse lugar. Sinta, 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 sinta. Deus vai começar a transformar vidas. Homens na sociedade não dão nada, olham para ele e expressam. São essas coisas que Paulo vem falando para nós. E Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas que o homem expressa e traz para o meio dele e coloca para fazer um homem de bem, para fazer uma mulher de bem. É aquela pessoa que está lá, talvez na prostituição, ou no mundo do alcoolismo, ou até mesmo enfiado dentro das drogas. É aquela pessoa que Deus vai trazer para o nosso meio e vai fazer um pregador, vai fazer um ministro da palavra do Senhor. Vamos ver, levanta a mão da glória ao nome do Senhor. Levanta a mão, glorifica. Quando o povo chegou ali, olhou para a muralha de Jericó, odiaram o povo, a Bíblia diz que a terra, toda a cidade estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía. O povo da cidade olhou e ficou atemorizado. Eu aprendi o povo e falava: esse povo passou o Jordão. Deus verdadeiramente está na vida desse povo. Deus está com eles. Deus está nesse negócio. Os nossos deuses não têm poder para abrir mar vermelho. Os nossos deuses não têm poder para abrir o Jordão. Mas o Deus que eles têm, o Deus que eles têm, o Deus que eles têm, o Deus que eles têm é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o nosso Deus também. E Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio sondando pensamentos. Ele está no nosso meio sondando corações. E Ele está dizendo nessa noite: filho, filha, não tema, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, eles não te submergirão. E quando tu passar pelo fogo, não
contigo. Se Deus está contigo, maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Maior é o que está na igreja. Maior é o que está na igreja. É maior. O meu Deus 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 é maior. E eu vejo o povo atemorizado ali na cidade de Campos, no bairro urbano de Santa Rosa. Tem um pastor pentecostal, e a igreja é pentecostal, e é uma igreja que tem uma visão missionária, e aquela igreja, cada dia que passa, cada culto que passa, Deus está salvando vidas ali, Deus está transformando vidas ali. O diabo está perdendo, o diabo está perdendo, o diabo está perdendo. Deus está salvando, Deus está salvando, Deus está salvando. Lá fora os demônios estão comentando. Naquele lugar, naquela igreja, tem homens e tem mulheres ali, tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra. São homens e mulheres separados por Deus. São homens e mulheres que o diabo não intimida ele. São homens e mulheres que o diabo não precisa olhar para eles de cara feia, porque são homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo de Deus. São homens e mulheres que têm o seu nome escrito no cartão celestial de Deus. São homens e mulheres que é conhecido no céu e também é conhecido no inferno.